Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Declarando aberta esta sessão ordinária, informo que estamos transmitindo essa reunião ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Cruz Machado e pelo nosso canal no YouTube. Continuando, peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Iniciando o expediente, peço à secretária que realize a leitura da ata da última sessão ordinária deste Poder Legislativo. Ata da 40ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2025, da legislatura 2025-2028, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada ao primeiro dia do mês de dezembro de 2025. Ata da reunião ordinária realizada ao primeiro dia do mês de dezembro de 2025, correspondente à 40ª sessão ordinária de 2025, na Sala das Sessões da Câmara Municipal. Cita a Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, conforme disposto na Resolução 2 de 2019, publicada em 18 de dezembro de 2019. A gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site desse Poder Legislativo, sob a presidência do vereador Zeno Kaziuk e secretariado pelas vereadoras Noeli Maria Paz e Terezinha Maria Cotila Golênia. Às 19 horas, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores e o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, qual foi aprovada por unanimidade. Quanto ao expediente, adentrou para a leitura o ofício do Executivo Municipal de número 734 de 2025 e, posteriormente, a resposta da indicação de número 66 de 2025 e o requerimento de número 21 de 2025. Proposições essas encaminhadas pelos senhores vereadores e vereadores ao Poder Executivo, e logo em seguida o ofício número 120 de 2025 do Executivo Municipal, referente ao projeto de lei número 1950 de 2025, indicação de número 78 de 2025, de autoria da vereadora Terezinha Maria Cotila Golênia. Após a leitura da propositura, o senhor presidente autorizou a vereadora Terezinha a fim de justificar seu pedido em tribuna. Indicação de número 79 de 2025, de autoria do vereador Kennedy Drummond de Alvarenga. Logo após a leitura da propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Kennedy a justificar seu pedido em tribuna. Indicação de número 80 de 2025, de autoria dos vereadores Edivino César Nunes Moreira, Elias Ksenho Noeli Maria Paza e Zeno Firmino da Luz. Após lida a redação da propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Zeno a fazer uso da tribuna para justificar o pedido em nome dos demais vereadores autores. Indicação de número 81 de 2025, de autoria do vereador Osmar Antonichi. Após realizada a leitura da propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Osmar a fazer uso da tribuna para justificar seu pedido. Não constando mais documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, a qual iniciou com o projeto de lei ordinária número 1973/2025 do Executivo, cuja súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e contém outras providências. Em segunda discussão, realizou-se a leitura do parecer expedido pela assessoria jurídica do Legislativo e, na sequência, o presidente abriu para discussões aos nobres edis. Sem manifestações e, na sequência, foi encaminhado às comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Na sequência, adentrou o projeto de lei ordinária número 1974 de 2025, do Executivo, cuja súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra imóvel urbano de áreas próximas à Prefeitura Municipal e da outras providências. Em segunda discussão, realizou-se a leitura do parecer jurídico emitido pela Assessoria do Poder Legislativo. Após a leitura, o projeto foi colocado em discussão entre os nobres edis, momento em que o vereador Osni Jandir Milman solicitou vistas ao referido projeto, pedido que foi deferido pelo senhor presidente. A matéria terá seu trâmite interrompido por 15 dias, ficando a cargo das análises do vereador requerente do pedido de vistas e, posteriormente, ser encaminhado às comissões competentes para a emissão dos respectivos pareceres. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual todos os senhores vereadores fizeram uso da palavra. E, como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretária, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não chegada à mesa nenhum tipo de impugnação, considera-se a ata aprovada. Dando continuidade ao expediente, peço à secretária que realize a leitura das respostas das proposições dos senhores vereadores. Peço à secretária que realize a leitura. Ofício número 752/2025. Cruz Machado, 26 de novembro de 2025. A Câmara Municipal de Cruz Machado. Referente ao ofício número 116 de 2025. Prezado senhor presidente, em atenção ao ofício 116/2025, encaminhamos anexo as informações referentes às indicações realizadas na reunião ocorrida na data de 27/10/2025. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Carlos Novak, prefeito municipal. Prezado senhor vereador Kennedy Drummond de Alvarenga, em resposta à vossa indicação número 67/2025, referente à possibilidade de implantação do programa municipal Pai Presente, voltado ao acolhimento, orientação e valorização dos pais de primeira viagem, bem como aos demais pais do município, temos a informar o que se segue. Referido tema já está sendo analisado pelas equipes da saúde municipal, que veem com bons olhos a criação de um programa voltado à participação ativa dos pais, por meio de palestras e orientações abordando temas como cuidado durante a gestão e pós-parto, identificação de sinais de depressão pós-parto, saúde física e emocional paterna, planejamento familiar, escuta qualificada, cuidados com o recém-nascido e condutas em situações de emergência. Entretanto, salientamos que, como é de conhecimento no momento, contamos com equipes reduzidas em diversos setores, o que poderia acarretar sobrecarga aos profissionais já em atividade. Dessa forma, entendemos que a implantação do programa exige reforço de pessoal para garantir sua execução adequada e contínua. Ressaltamos que, após a conclusão do concurso público e a contratação de novos profissionais, o assunto retornará à pauta para que possamos avaliar de maneira responsável a viabilidade de implantação do programa Pai Presente. Reiteramos nossos agradecimentos pela indicação e pela atenção dedicada às famílias do nosso município. Carlos Novak, prefeito municipal. Ofício 751 de 2025, 26 de novembro de 2025. Prezado senhor presidente, em atenção ao ofício 115/2025, encaminhamos anexo as informações referentes às indicações realizadas na reunião ocorrida na data do 20/10/2025. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Carlos Novak, prefeito municipal. Prezado senhor vereador Zeno Firmino da Luz, em resposta ao vosso requerimento número 22 de 2025, o qual solicita informações referentes à área de saúde do nosso município, abrangendo o período dos últimos 30 dias, de 11/10 a 11/11,
envolvendo as unidades básicas de saúde UBS e Hospital Municipal Santa Terezinha, temos a informar o que se segue. 1. Quantidade de atendimentos, consultas realizadas. Centro de Saúde Dr. Carlos Passos, 3.188. UBS Ludovica Caras, Distrito de Santana, 862 atendimentos. UBS da linha Vitória, 251. Médicos atuantes. Médicos efetivos e contratados nas UBSs, 12. Médicos efetivos e contratados no Hospital Municipal, 13. Internações no Hospital Municipal Santa Terezinha. Total de pacientes internados no período, 45. 4. Profissionais de enfermagem. Enfermagem, enfermeiros e técnicos auxiliares nas UBSs, 27. Enfermeiros e técnicos auxiliares do hospital, 36. Sem mais no momento, encontramos-nos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários. Carlos Novak, Prefeito Municipal. Prezado senhor vereador Kennedy Drummond de Alvarenga, em resposta ao vosso requerimento 23/2025, o qual solicita informações referentes à situação atual e os planejamentos futuros referentes ao cemitério municipal, tanto na área central quanto dos cemitérios localizados nos arredores do município, temos a informar o que se segue. A administração municipal compreende e compartilha da preocupação quanto ao tema. No entanto, informamos que, neste momento, ainda estão em andamento os estudos técnicos necessários para a definição das próximas etapas, até mesmo por não possuirmos pessoal capacitado no quadro para exercer os estudos ambientais. Iremos, neste primeiro momento, aguardar que hajam profissionais capacitados, oriundos do concurso público, que em breve será divulgado, ou, em caso negativo de não haverem aprovados, contratar mediante licitação profissionais que atendam à referida necessidade. De outro sentido, o principal ponto de atenção tem sido o processo de liberação junto ao Instituto Água e Terra, IAT, que, por sua natureza, demanda tempo e cautela, especialmente no que se refere à escolha e regularização da área adequada para ampliação ou implantação de novos espaços. Nesse sentido, tão cedo haja avanços concretos e a obtenção das autorizações e liberações pertinentes, a administração se compromete a disponibilizar toda a documentação e o planejamento definitivo ao Legislativo. Atenciosamente, Carlos Novak, Prefeito Municipal. Ofício de número 762 de 2025, do Executivo Municipal. Peço à secretária que realize a leitura. Ofício número 762 de 2025, Cruz Machado, 2 de dezembro de 2025. Excelentíssimo senhor Zeno Kaziuk, presidente da Câmara de Vereadores, Cruz Machado, Paraná. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, submetemos à apreciação e votação desta egréssia Casa Legislativa o projeto de lei número 1968 de 2025, PPA 2026-2029, e o projeto de lei 1969 de 2025, LOA 2026, ambos alterados conforme disposto no anexo 1º deste ofício. Certos da atenção dispensada ao presente pleito, solicitamos que a matéria seja analisada e votada em conformidade com a lei orgânica do município. Atenciosamente, Carlos Novak, prefeito de Cruz Machado. Propostas de alterações. Inclusão de dotações de obras e instalações na Secretaria de Obras. 125 mil em 2026. Serviço de construção civil para execução de paredes, rampas e pisos no pátio de obras. 2026 e exercícios subsequentes. Inclusão de despesas, dotações orçamentárias na manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a alteração necessária para a realização de parecer contábil sobre 2 projetos de lei, 27 mil. Dotação 3330, 3100, inclusão de 5 mil, 3390, 3000, 2 mil, 3390, 3900, 20 mil. Propostas de alterações.
inclusão de despesa com obras e instalações para a ação de iluminação pública e a inclusão da receita orçamentária referente a convênio assinado junto ao Estado do Paraná. Recursos do convênio, R$ 1.027.000 em 2026, contrapartida do município, R$ 1.890. Total de R$ 1.028.890,96. 2026, exercícios subsequentes. Inclusão da receita tributária de taxa de coleta de lixo e, consequentemente, a despesa na ação orçamentária própria. Receita taxa de prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, R$ 100.000. 2026, exercícios subsequentes. Alteração na despesa orçada para o consórcio Paraná Saúde, com despesas de pessoal, valor previsto total de R$ 10.000. Pessoal, R$ 6.000. Outras despesas, R$ 4.000. Indicação de número 82 de 2025, de autoria dos vereadores Antônio Chibernic Filho, Elia Xênio, Kenneth Drummond de Alvarenga, Noeli Maria Paza, Osmar Antônio Stefanichin, Terezinha Maria Cotila Golênia e Zeno Firmino da Luz. Peço à secretária que realize a leitura. Cruz Machado, 8 de dezembro de 2025. Indicação 82/2025. Senhor presidente, os vereadores, no uso de suas atribuições legais, indicam ao Poder Executivo Municipal que sejam adotadas as providências necessárias para o atendimento das reivindicações apresentadas pela comunidade da Linha Vitória, colhidas durante a reunião da Câmara itinerante. As demandas são: realização de evento direcionado ao Instituto Água e Terra, IAT, e órgãos ambientais, com a participação de deputados da região, para demonstrar a realidade dos agricultores e a importância do cascalhamento das estradas rurais. Estudo sobre a viabilidade de instalação de uma ervateira na comunidade. Regularização da falta de médicos no posto de saúde, com substituição adequada em períodos de férias ou ausências. Implantação da farmácia com farmacêutico na nova unidade básica de saúde, assegurando a entrega de medicamentos, inclusive medicamento controlado. Providências quanto à documentação necessária para a escolha do nome da nova unidade de saúde. Disponibilização da sala da escola para uso dos motoristas do transporte escolar, equipada com banheiro e estrutura básica, mesa, pia e fogão a gás. Avaliação técnica para rebaixamento da frente do Salão São Miguel antes da execução do asfaltamento. Garantia de atendimento na cidade aos moradores da Linha Vitória, quando não houver mais vagas de consulta no posto local. Justificativa. As reivindicações acima representam um anseio da comunidade da Linha Vitória, apresentadas durante a reunião da Câmara itinerante e evidenciam necessidades imediatas em áreas essenciais como saúde, infraestrutura e apoio ao agricultor. Entre elas, destacam-se a regularização do atendimento médico, a implantação da farmácia na nova unidade de saúde, as melhorias nas estradas rurais, a adequação de espaços públicos e a busca por alternativas que estimulem o desenvolvimento econômico local. Trata-se de solicitações legítimas diretamente relacionadas à qualidade de vida da população, razão pela qual se faz necessário o encaminhamento dessa indicação ao Executivo Municipal para avaliação e atendimento dentro das possibilidades administrativas, considerando o apoio dos nobres pares e atendimento do Executivo Municipal. Antecipadamente, agradecem os vereadores. Peço à vereadora Noeli que justifique o pedido em tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento vocês que nos acompanham aqui na Câmara de Vereadores, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, a vocês que nos assistem em casa. Então, esse projeto nosso da Câmara Itinerante vem de encontro justamente com andar pelas localidades e ouvir os anseios de cada comunidade. E no dia 29 estivemos ali na Linha Vitória,
E ouvindo eles, o importante é que, por onde a gente passou, né, na UDESC, em Nova Concórdia, a maioria da reclamação, assim, algumas delas foram as mesmas em relação à saúde, em relação à falta de médico, à falta de profissionais, e pedindo que fosse derrubado foi organizado de uma forma pelo Planeja SUS, alguma coisa assim, o nome desse programa, onde a pessoa só pode consultar naquela área a que ele pertence. Por exemplo, na linha Vitória, eles têm 15 consultas de manhã, 15 consultas à tarde. Se passou disso, já não pode mais consultar. Se eles vier para a cidade consultar, não pode consultar aqui, porque eles são da Vitória. Então, é muito ruim isso. Acho que é Unifica SUS, é alguma coisa assim. Planifica SUS é o nome desse programa. E eles gostariam muito de que isso fosse revisto, de que as pessoas pudessem consultar lá, mas também pudessem consultar na cidade, se aconteceu o caso da pessoa não estar bem, e já ter ido o número de fichas deles. Algumas coisas também que eles reivindicaram são melhorias que, a partir do momento que coloca em funcionamento a nova unidade de saúde, vai ser resolvido, como, por exemplo, a questão que eles reivindicam de ter um farmacêutico lá para poder entregar medicamento. Hoje eles têm que pegar a receita, alguém traz a receita para a cidade, pega o remédio, a pessoa vai ter que, no outro dia, pegar o remédio lá. Então, é um transtorno, né? Às vezes a pessoa tratamento contínuo, está precisando de medicação, né, direto, que com a chegada desse farmacêutico vem para melhorar tudo isso. E como já foi previsto no concurso, já foi previsto até função gratificada, eu creio que, a hora que coloca em funcionamento o posto, esse problema aí vai ser resolvido, né? Vai ficar bem melhor para eles. Também a questão de, quando o médico da unidade estiver de férias, que haja um outro médico para substituir. Porque já aconteceu do médico pegar 10 dias de férias e eles ficar lá 10 dias sem atendimento. Mas o pior é que agora o médico resolveu ficar 30 dias, eles ficam 30 dias sem atendimento. Então, é questão de organização para que tenha sempre um médico substituto e que não falte médico lá para estar fazendo atendimento. Também reivindicaram, né, a documentação para que seja dado o nome ao posto de saúde. Vai ser dado o nome ao seu Alfredo Bartmann. Foi uma condição de que a família fez quando doou o terreno para que fosse construída a unidade de saúde lá na linha Vitória, que fosse dado o nome do seu Alfredo Bartmann. Também uma questão que eles levantaram, e eu achei bem interessante, devido a essas denúncias, devido a tudo que o IAT tem, né, pegado contra os agricultores, e como está difícil trabalhar com casquilhamento, né, foi uma das ideias que eles levantaram lá, que foi feito isso, não sei se no ano de 2009, 2010, eu não me recordo, mas teve uma vez em que o município já sofria bastante com perseguição do IAT, dos órgãos ambientais, com questão de cascalho, cascalheiras e tal, e foi reunido, na época, de 400 a 500 agricultores no clube, e foi trazido os representantes desses institutos, foi trazido deputados que representavam a região, e foi exposto para eles o problema dos nossos agricultores. Foi passado vídeo mostrando que os ônibus não têm condição de chegar em muitas estradas se não tiver cascalhamento. E eu achei interessante isso. Foi até levantado pelo ex-vereador Mário Xenho, que foi secretário de Agricultura na época, e foi um dos que organizou isso. E ele acha que seria importante essa aproximação entre o município e os órgãos ambientais. Tem muita coisa que a gente sabe que não pode, mas também, se eles for ver a realidade do município, talvez tentar dar uma solução para isso, ou que o município adquira, então, uma cascalheira, ou como proceder nessa cascalheira, né, alguma coisa assim, eu achei bem interessante. Então, fica, né, uma dica para nossa para a administração. Também reivindicaram a viabilidade de instalação de uma ervateira, que, no sentido da linha Vitória, devido ao grande número, né, de erva mate produzido na linha Vitória, que se estuda a possibilidade. Isso a gente sabe que não depende, né, de um momento sim para outro, mas que um estudo venha a ser feito. Também falaram sobre a construção de uma sala na escola, onde os motoristas dos ônibus pudessem ficar ali na escola e não precisar mais usar uma antiga sala de aula que tem lá atrás do posto de saúde velho, que em dias de chuva eles encostam os ônibus e causa transtorno lá para eles.
e um lugar que fosse adequado, que tivesse um banheiro, que tivesse uma cozinha, tivesse fogão, uma pia, uma mesa, que eles pudessem esquentar sua comida, fazer sua refeição, mas que fosse ali na escola. É uma coisa que não custa tanto, né, e que eu acredito que viria a melhorar bastante a questão dos motoristas dos transportes escolares. Eles falaram que são uma média de 6 a 7 motoristas que esperam lá todo dia, até dar o horário das aulas para retornar com as crianças para casa. Seria isso, então, a reivindicação deles. Esperamos que o Executivo possa estar atendendo, porque realmente são coisas que não têm grande custo e que podem estar, sim, beneficiando a comunidade da linha Vitória. Obrigada. Indicação de número 83 de 2025, de autoria do vereador Joacir Ivacenco. Peço à secretária que realize a leitura. Cruz Machado, 8 de dezembro de 2025, indicação 83/2025. Senhor presidente, o vereador, no uso de suas atribuições legais, encaminha ao Poder Executivo Municipal a presente indicação, solicitando a adoção de providências para a instalação de 3 lombadas no distrito de Nova Concórdia, nos seguintes locais: nas proximidades do Campo de Concórdia, nas proximidades do Clube de Concórdia e nas proximidades da propriedade do senhor Luiz Scheidt, em via da estrada rural. Justificativa. A presente indicação visa atender a demanda por maior segurança viária no distrito de Nova Concórdia, especialmente em locais de maior circulação de pedestres e veículos, como o campo, o clube e a estrada próxima à propriedade do senhor Luiz Scheidt. Essas vias têm apresentado aumento significativo de tráfego, tornando necessária a instalação de lombadas para garantir maior segurança. A instalação de lombadas nestes pontos contribuirá para a redução de acidentes, proteção de moradores, frequentadores e estudantes, além de promover trânsito mais seguro e organizado. Trata-se de medida preventiva simples, de baixo custo e de grande impacto na segurança da comunidade local. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço atenciosamente Joacir Ivacenco, vice-presidente. Peço ao vereador Joacir que justifique seu pedido em tribuna. Bom, boa noite a todos que estão assistindo nós, boa noite quem está assistindo nós em casa. A minha indicação é sobre as lombadas na comunidade, por motivo, sempre já deu acidente, tem o campo, tem o clube, tem o bar do lado, lá, comércio, daí muita situação de gente, já aconteceu muitas coisas, acidentes, esse dia aconteceu um acidente lá, meio gravíssimo, e peço para o prefeito que conseguir, quando nós recapar o asfalto, porque leva 90 dias, tem que pôr a placa primeiro, com 90 dias para fazer a lombada, então já pedi antes para nós, quando está recapado o asfalto, fazer zoeira lombada no asfalto. E lá na estrada de chão, porque esse dia passou uma pessoa, quase que pegou, e a pessoa caiu com moto, quase se quebrou tudo, então é uma via que a pessoa corre um pouco, de peço para... Por isso a minha indicação para ter quanto antes, né, 90 dias, daí para nós conseguir fazer uma lombada lá. Beleza? Muito obrigado. Continuando, não constando mais documento no expediente, passamos para a ordem do dia, iniciando com a leitura do Projeto de Lei Ordinária número 1968 de 2025, do Executivo. Em segunda discussão, peço à secretária que efetue a leitura do parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis. Parecer jurídico número 46 de 2025. Objeto: projeto de lei 1968 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 e 2029 e da outras providências. Primeiro, relatório. Objetiva o projeto de lei número 1968/2025 instituir o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal,
estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras decorrentes de duração continuada. O projeto encontra-se instruído com mensagem inicial e seus anexos, quais sejam: a. Programação das receitas. B. Memória de cálculo das receitas. C. Anexo 2, metas e despesas planejadas. Memória de cálculo da despesa, compatibilização dos programas de governo com as fontes de recurso. D. Anexo 3, resumo dos programas do governo. Letra E, anexo 4, programas de governo, plano de metas governamentais, objetivos e indicadores, relatório diagnóstico. F, anexo 5, anexos da LDO. Após a primeira leitura e discussão, a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização desta Casa procedeu à convocação para audiência pública, a qual fora realizada em data de 17 de novembro de 2025, às 16 horas, junto ao plenário dessa Casa. Com a publicação do ato convocatório no site da Câmara de Vereadores, câmaracruzmachado.pl.gov.br e Diário Oficial Eletrônico, junto à edição número 3.313, ano 13, página 48. Durante a audiência pública, discutiu-se a necessidade de adequação da proposta inicial, o que ensejou alterações as quais se encontram relacionadas junto ao ofício 762/2025, afetando os projetos em trâmites nesta Casa, sendo tanto o projeto aqui em análise como o projeto de estima, que estima e fixa o orçamento para o exercício de 2026, projeto de lei 1969 de 2025, o que se faz necessário diante da obrigatoriedade da compatibilidade entre as leis orçamentárias. Por fim, destaco que o Poder Executivo Municipal informa que o processo de elaboração do Plano Plurianual fora procedido de consultas e escutas sociais com aplicação de questionários, análises qualitativas e quantitativas, bem como a integração de diagnósticos setoriais, a fim de compreender as reais necessidades da população e traduzir essas demandas em programas, ações e investimentos concretos. Em síntese, é o que se tinha a relatar. Segundo, fundamentação. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública com duração de 4 anos, destinando-se a sistematizar as diretrizes, objetivos, metas e resultados que a gestão pública pretende alcançar durante o referido período em cada área. É o pilar de sustentação de outras 2 leis orçamentárias, sendo a partir do PPA que são elaborados a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei de Orçamento Anual, LOA. Desta forma, o Plano Plurianual destina-se a organizar as políticas públicas e as ações da gestão em programas que resultem em bens e serviços para a população, partindo de um diagnóstico da situação presente e das diretrizes do plano de campanha do governo e garantindo a consulta popular no processo através das audiências públicas. Nesse ponto, é obrigação da lei que instituiu o PPA detalhar as metas fiscais e financeiras, o público-alvo das ações e os produtos que devem resultar delas. Junto ao parágrafo 1º do artigo 125 da Lei Orgânica Municipal, encontra-se a determinação de que nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize. Portanto, o PPA é uma peça fundamental para a administração pública, a qual irá regular as metas, objetivos, diagnósticos e ações para os próximos anos, de 2026 a 2029. A iniciativa da proposição na matéria é exclusivamente do Poder Executivo, nos termos do artigo 165 a 169 da Constituição Federal, amparada ainda junto ao artigo 18, inciso 2º, artigo 77, inciso 10º e artigo 125, inciso 1º, não restando dúvidas a este respeito. A audiência pública convocada é realizada no dia 17 de novembro para a discussão da proposta do PPA, cumpre o que determina o artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal 101 de 2000. Terceiro, conclusão. Com fundamento na legislação acima citada, o projeto de lei 1968/2025 encontra-se a atender os preceitos da legalidade e constitucionalidade,
não havendo vícios ou emendas a serem sugeridas por esta assessoria. Por fim, o projeto deve obrigatoriamente ser votado até o encerramento do exercício financeiro pelos nobres vereadores. Concluo pela legalidade da matéria, emitindo parecer favorável ao projeto de lei 1968/2025, o qual deve ser analisado pelas comissões competentes desta Casa de Leis. Nos termos acima é o parecer. Cruz Machado, 8 de dezembro de 2025. Elisângela Marli Jachesky, advogada do Poder Legislativo. A propositura está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto segue regimentalmente para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar seguindo os prazos legais. Projeto de Lei Ordinário número 1969 de 2025, do Executivo. Em segunda discussão, peço à secretária que realize a leitura do parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis. Parecer jurídico número 45/2025. Objeto: projeto 1969/2025, súmula, estima a receita e fixa as despesas do município de Cruz Machado para o exercício de 2026. Relatório. Em discussão nessa Casa de Leis, encontra-se o projeto de lei 1969/2025, o qual vem a estimar as receitas e despesas do nosso município para transcorrer no exercício de 2026, projetando-se um valor total de R$ 112.120.000. Após alterações efetuadas via ofício 762/2025, conforme projeto e documentos que acompanham a proposição. Ressalta-se que, após o ingresso do projeto de lei orçamentária perante essa Casa de Leis, fora recebido, via canal de comunicação, recomendação administrativa do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, sob número 002/2025, GPGM-PC, o qual solicita a inclusão da proposta orçamentária em pauta, aprovação apenas se esta contemplar a totalidade de créditos necessários para pagamento de precatórios de regime geral e obrigações de pequeno valor, requisição de pequeno valor, assim como que o processo esteja instruído com a relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e respectivos valores. E, por fim, que a referida recomendação seja disponibilizada a todos os vereadores e publicada em site oficial em sessão. Assim, em atendimento ao item 4º, a linha 3 da referida recomendação, esta assessoria indicou inicialmente as seguintes providências. 1. Disponibilização na íntegra aos senhores vereadores de cópia física com emissão de certidão de entrega. 2. Leitura na íntegra do teor da recomendação, o qual se deu junto à 38ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de novembro de 2025, conforme link de acesso no rodapé desse parecer. Recomendou-se a disponibilização da referida recomendação junto à página oficial deste Legislativo para acesso público, nos termos determinados, o que fora efetuado pela área administrativa, como se pode verificar junto ao link de acesso indicado no rodapé desse parecer. 4. Recomendou-se e alertou os nobres edis sobre a questão do sigilo absoluto das informações pessoais de credores de precatórios de qualquer espécie, observando-se estritamente o disposto na Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, conforme observou o item 5, 1 e 2 da Recomendação Administrativa do Ministério Público de Contas no Estado do Paraná, sob o número 002/2025. Após as providências iniciais, fora convocada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Finalização da Câmara Municipal, audiência pública, a qual fora realizada na data de 17 de novembro de 2025, às 17 horas, junto ao plenário dessa Casa,
com publicação de ato convocatório no site da Câmara de Vereadores e diário oficial eletrônico, junto à edição 3.313, ano 13, página 49. Na data aprazada, compareceu, além do público interessado, os vereadores atuais e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal, sendo a audiência pública conduzida pelo contador-geral do município, senhor Jefferson Rodrigues Mazur, o qual explicou de forma minuciosa o futuro orçamento, assim como a situação dos precatórios municipais, objeto da Recomendação Administrativa 02/2025 do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Durante a audiência pública, discutiu-se a necessidade de adequação da lei orçamentária em alguns pontos com as devidas justificativas. As alterações discutidas durante a audiência pública foram efetuadas nos termos do ofício do Poder Executivo, número 762/2025, em data de 2 de dezembro de 2025, em anexo. Passando o orçamento inicial de R$ 110.950.000 para R$ 112.120.000, conforme alterações anexas ao ofício. Registra-se ainda que fora constatado por essa assessoria que o projeto orçamentário contempla as emendas impositivas indicadas pelos vereadores desta Casa de Lei, assim como com relação à Recomendação Administrativa 02/2025. Observa-se que, quando do protocolo de entrada do projeto de lei for efetuada a entrega da relação de precatórios, os quais estão classificados tanto por ordem de recebimento cronológica como de prioridade, assim como qual a situação destes, ou seja, se estão em fase de pagamento, em processamento ou requisitado para pagamento e respectivos valores. Documentos em anexo ao projeto original. Da análise, o projeto de lei 1969/2025 atende de forma legal, assim como fora observado a iniciativa privativa da matéria, além da participação popular através de audiência pública, conforme posto no item 1, a qual procedeu à convocação dos interessados através do edital número 06/2025, publicado junto ao órgão oficial eletrônico do município e site deste legislativo, nos termos do indicado no item anterior deste parecer. O projeto de lei aqui discutido trata-se de Lei Orçamentária Anual, LOA, o qual é um dos principais instrumentos orçamentários no município, elaborada pelo Poder Executivo, que vem a estabelecer as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano, ou seja, para 2026. O projeto de lei atende à forma legal, assim como for observado a iniciativa privativa da matéria, estando acompanhado dos anexos indicados do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A matéria ora debatida é de competência e de iniciativa do Poder Executivo, nos termos do que dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e nos termos do artigo 77, inciso 10º, e artigo 125, inciso 3º da nossa Lei Orgânica Municipal. Da mesma forma, a Lei de Responsabilidade Fiscal restou observada, pois se constata a apresentação com o projeto dos demonstrativos e anexos estabelecidos por esta. Artigo 5º da Lei da Responsabilidade Fiscal. Além disso, atende também a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, inciso 3º e parágrafo 5º e incisos, assim como a Lei Orgânica Municipal, artigo 125, inciso 3 e parágrafos 3º e inciso e parágrafo 4º. Destaco ainda que, a respeito da recomendação administrativa, item 4, a qual direciona-se ao presidente desta Casa de Leis, os itens 1, 2, 3, os itens 4.1, 4.2 e 4.3 estão sendo devidamente observados, conforme orientações já procedidas e providências indicadas no item 1 desse parecer, estando no aguardo
da emissão do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização para a conclusão do envio ao Ministério Público de Contas dos referidos documentos conforme determinado por este. Com relação aos precatórios, consta junto ao orçamento o valor de R$ 3 milhões para pagamento dos requisitórios expedidos e inscritos no exercício de 2026, sendo conforme orçado, apresentado, folhas 27 do projeto e folhas 9 do anexo de planejamento das despesas. Valor este destinado ao pagamento dos precatórios nos seguintes termos. Precatórios orçamentários, regime geral, operações especiais, R$ 2.200.000. Requisição de pequeno valor, sentenças judiciais, R$ 700.000. Sentenças judiciais, pensões vitalícias, R$ 100.000. Total destinado ao pagamento de precatórios oriundos de sentenças judiciais para o exercício de 2026, conforme orçamento apresentado, R$ 3 milhões. Observa-se que, com o projeto de lei 1969-2025, o Poder Executivo encaminhou a listagem dos precatórios, relação esta que atende às exigências do item 4, número 2, da recomendação administrativa. Tem-se, portanto, que a proposta de valores reservada pelo município para pagamento de precatórios está compatível com a listagem de precatórios inscritos para serem pagos no exercício de 2026, conforme documentos apresentados pelo Poder Executivo e reafirmado em sessão de audiência pública realizada na data de 17 de novembro de 2025, às 17 horas, quando da apresentação da proposta pelo técnico do município. Pelo acima exposto e pelo que apresentado a essa assessoria, entende-se que o município apresentou proposta para pagamento dos precatórios do exercício de 2026, compatível com a recomendação administrativa do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, sob número 02/2025. Prosseguindo, tem-se que a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização desta Casa de Leis compete observar e analisar de forma rigorosa o item 3 da recomendação administrativa, quanto da análise e expedição do parecer do projeto 1969-2025, incluindo uma análise pormenorizada da proposta orçamentária para o exercício de 2026, com relação aos precatórios, assim como deve observar rigorosamente e manter sigilo absoluto das informações pessoais e credores de precatórios, observando assim o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, assim como os demais vereadores. Destaco que o parecer a ser expedido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização deve, além de atender às orientações da Recomendação Administrativa 01/2025, deve ser remetido em cópia ao Ministério Público de Contas, conforme orientação já recebida e disponibilizada a todos os vereadores, além de disponibilizar o referido parecer no portal da Câmara, em até 5 dias após a aprovação e expedição do mesmo, conforme determina o item 3 da recomendação acima indicada. Como orientação final, os nobres edis devem observar o constante junto ao artigo 5º do projeto, pois neste consta a previsão de autorização de abertura de crédito adicional suplementar ao Poder Executivo no percentual de 10% do total da despesa autorizada, sendo que neste ponto é possível que os nobres edis venham efetuar emenda a fim de limitar a margem de remanejamento e, caso o façam, devem observar também o artigo 6º, o qual dispõe sobre o Poder Legislativo, a fim de que os limites entre os poderes sejam em índices iguais, não podendo haver diferenciação neste caso. Conclusão. Por fim, destaco, em análise ao projeto 1969-2025, esta assessoria não observou, a princípio, irregularidades que formais, como materiais, ou ainda de ilegalidade.
No mais, compete à Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização observar o contido nesse parecer, bem como, obrigatoriamente, a recomendação administrativa do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, quando da expedição do seu competente, observando os requisitos e análise que deve proceder e indicar em seus pareceres. Ultrapassado as questões acima, a matéria deve ser apreciada nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, seguido para a votação em plenário, conforme preconiza o artigo 55 da nossa Lei Orgânica Municipal, a qual deve se dar obrigatoriamente antes do recesso do Poder Legislativo. Nos termos acima, é o parecer. Cruz Machado, 8 de dezembro de 2025. Elisângela Marlizakcheski, advogada do Legislativo Municipal. A propositora está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto segue regimentalmente para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar seguindo os prazos legais. Projeto de Lei Ordinário 1976 de 2025 do Executivo. Peço à secretária que efetue a leitura do projeto e anexos. Ofício número 772 de 2025, Cruz Machado, 4 de dezembro de 2025. Assunto encaminha projeto de lei 1976/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro através de termo de fomento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado, APAI, e da outras providências, para trâmite em regime de urgência. Excelentíssimo senhor Zeno Kaziuk, presidente da Câmara de Vereadores de Cruz Machado, Paraná, senhor presidente e nobres vereadores, encaminho o projeto de lei 1976/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro através de termo de fomento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado, APAI, e da outras providências. O pedido de tramitação em regime de urgência justifica-se por razões de interesse público relevante e imediato. Submeto à consideração desta Casa Legislativa a presente solicitação de tramitação em regime de urgência para o projeto de lei que autoriza apoio financeiro destinado à contratação de profissionais especializados e à aquisição de materiais essenciais para o atendimento de alunos com transtorno do espectro autista e demais estudantes com necessidades específicas de intervenção terapêutica. A urgência na apreciação e aprovação desta matéria justifica-se pela imprescindibilidade de garantir a continuidade ininterrupta dos atendimentos terapêuticos e educacionais que são vitais para o desenvolvimento e a qualidade de vida desses pacientes. A interrupção ou atraso na prestação desses serviços pode acarretar consequências graves e muitas vezes irreversíveis. Os profissionais de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, neurologia e terapia ocupacional desempenham um papel fundamental na habilitação e reabilitação desses alunos, promovendo avanços significativos em sua comunicação, socialização, autonomia e cognição. Da mesma forma, os materiais de consumo são cruciais para a efetividade das terapias e atividades pedagógicas, conforme detalhado nos planos de aplicação da entidade beneficiada. Qualquer paralisação ou descontinuidade desses apoios terapêuticos pode levar à regressão de progressos já alcançados, comprometer o desenvolvimento integral dos estudantes e aumentar o sofrimento de suas famílias, que dependem diretamente desses serviços para a inclusão e o bem-estar de seus filhos. A morosidade na liberação dos recursos, portanto, não apenas inviabiliza a manutenção dos quadros profissionais e a aquisição de insumos, mas coloca em risco a saúde, a educação e o pleno exercício dos direitos desses indivíduos. A tramitação em regime de urgência é um imperativo ético e social para assegurar que o apoio financeiro autorizado por
por esta lei seja efetivado sem delongas, permitindo que as instituições envolvidas mantenham seus atendimentos contínuos e de qualidade, sem prejuízo àqueles que mais necessitam. A celeridade legislativa, neste caso, reflete o compromisso desta Câmara com a proteção dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência e a garantia de um futuro com mais inclusão e dignidade para todos. Conto com o apoio e a compreensão de Vossas Excelências para a pronta aprovação desta medida. Outro sim, solicitamos que o projeto 1976-2025 seja apreciado em regime de urgência e que seja realizado ao menos uma reunião extraordinária. Estando certo do atendimento dos nobres edis, desde já agradeço respeitosamente Carlos Novak, prefeito municipal. Projeto de Lei número 1976-2025, data 3 de dezembro de 2025. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro através de termo de fomento à Associação de Pais e Alunos dos Excepcionais de Cruz Machado, APAI, e da outras providências. Carlos Novak, prefeito municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais esculpidas na Lei Orgânica Municipal, propõe ao Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a formalizar parceria por meio de termo de fomento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado, APAI, entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 00900 144 1000 ao contrário 02, com sede na Rua Edviges Rosnowski, número 100, bairro São Jorge, Cruz Machado, Paraná. Parágrafo único. A parceria de que trata esta lei fundamenta-se na Lei Federal número 13.019 de 2014, sendo dispensável o chamamento público, nos termos do seu artigo 30, inciso 6º, dada a natureza da entidade e os serviços prestados. Artigo 2º. O termo de fomento terá vigência de 4 anos, condicionado à existência de dotação orçamentária nos exercícios subsequentes. Artigo 3º. O valor global estimado da parceria será repassado em parcelas mensais, respeitando o cronograma de desembolso do plano de trabalho, aprovado com as seguintes previsões orçamentárias anuais, em consonância com o Plano Plurianual PPA 2026-2029. Exercício de 2026, R$ 220 mil. Exercício de 2027, R$ 240 mil. Exercício de 2028, R$ 260 mil. Exercício de 2029, R$ 280 mil. Parágrafo único. As despesas serão empenhadas na seguinte dotação orçamentária. Órgão 4, Secretaria Municipal de Saúde, Unidade 1, Fundo Municipal de Saúde, Funcional 10.301, 5.2085, Convênio APAI-TA, Elemento de despesa 3.150.43, Subvenções Sociais, fonte 00303, 0102, 001 500 1002, Saúde e Receita Vinculada. Artigo 4º. O referido termo de fomento tem por objeto a concessão de apoio da Administração Pública Municipal para a execução de conjugação de esforços para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado, APAI, através da contratação dos profissionais de fonoaudiologia, psicóloga, fisioterapeuta, neurologista e terapia ocupacional. A instituição estará estendendo os atendimentos desses profissionais para alunos com laudo de autismo, desempenhando de forma construtiva o trabalho técnico e pedagógico junto aos seus alunos, conforme planos de aplicação. Artigo 5º. A entidade beneficiária deverá prestar contas dos recursos recebidos ao município, observando os prazos e normas contidas na Lei Federal número 13.019 de 2014, Decreto Municipal número 3.116 de 2019 e Instrução Normativa SCI número 018 de 2021 da Controladoria Interna Municipal. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 3 de dezembro de 2025, Carlos Novak, prefeito municipal. Justificativa.
Projeto de Lei número 1976/2025, 3/12/2025. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, o presente projeto de lei tem como finalidade autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro por meio de termo de fomento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado, APAI, reconhecida entidade filantrópica sem fins lucrativos que há décadas presta relevante serviço à comunidade, especialmente às pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade. A parceria proposta encontra amparo na Lei Federal número 13.019, de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, bem como no Decreto Municipal 3.116, de 2019, e na Instrução Normativa 018/2021, que regulamentam tais procedimentos no âmbito municipal. Dessa forma, o repasse atende plenamente aos requisitos legais da transparência, formalidade e finalidade pública. A APAI de Cruz Machado desenvolve ações essenciais voltadas ao acompanhamento pedagógico, clínico e social de seus usuários, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida, inclusão e desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos com deficiência. Com a ampliação da demanda por atendimentos especializados, torna-se imprescindível fortalecer a capacidade técnica da instituição, garantindo a continuidade e a expansão dos serviços oferecidos. O apoio financeiro autorizado por essa lei tem como objetivo viabilizar a contratação dos profissionais de fonoaudiologia, psicóloga, fisioterapeuta, neurologista e terapia ocupacional, essenciais ao atendimento de alunos com transtorno do espectro autista e demais estudantes com necessidades específicas de intervenção terapêutica. Além disso, os recursos possibilitarão a aquisição de materiais de consumo indispensáveis ao pleno funcionamento das atividades previstas nos planos de aplicação da entidade. Os valores estabelecidos para os exercícios de 2026 a 2029 foram devidamente previstos no plano plurianual, respeitando a capacidade financeira do município e assegurando a continuidade do apoio ao longo do período de vigência da lei. Trata-se de investimento social de alta relevância que retorna em inclusão, dignidade e desenvolvimento humano para dezenas de famílias cruzmachadenses. Em relação à prestação de contas, a APAI tem prazo até o final do mês de janeiro de 2026 para apresentar os relatórios referentes ao exercício de 2025. Porém, visando a não interrupção dos serviços, o projeto já foi elaborado. Diante da importância inquestionável dos serviços prestados pela APAI e a necessidade de garantir meios adequados para a sua manutenção e aprimoramento, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa de Leis, confiando na sua aprovação em benefício direto dos munícipes que mais necessitam da atenção do poder público. Atenciosamente, Carlos Novak, prefeito municipal. Parecer contábil 436/2025. Em atenção à solicitação, o projeto 26 protocolizado no Sistema Conecta para emitir de parecer contábil e indicação de fonte de recursos, referente ao projeto de lei número 1976/2025, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro através de termo de fomento à Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado, APAI, e da outras providências. Para a execução do referido termo de fomento, deverão ser respeitados os preceitos legais contidos na Lei de Responsabilidade, artigo 25, parágrafo 1º, quando as transferências voluntárias e as exigências contidas na LDO e haver previsão na LDO e LOA vigente quanto à realização de convênio. LDO 2026, Lei número 1893, de 14 de julho de 2025.
LOA 2025, Lei número 1877, de 18 de dezembro de 2024. Para fins de atendimento, os artigos 25º, parágrafo 1º, 4º B, o município vem cumprindo os gastos mínimos constitucionais relativos à saúde e à educação, sendo aplicado até o 5º bimestre de 2025, conforme RREO, publicado em 25 de novembro de 2025, os seguintes índices. Aplicação mínima em educação, 25%. Índice aplicado, 28,49%. Aplicação mínima em saúde, 15%. Índice aplicado, 32,20%. Para fins de atendimento ao artigo 25, parágrafo 1º, 4º C, o município cumpre os limites constitucionais máximos quanto ao endividamento, sendo esse limite definido pelo Senado Federal de 120% da lei de RCL. O município tem dívida contraída junto ao INSS, o qual representa 0,70% da RCL. Encontra-se em tramitação no Legislativo Municipal os projetos de lei referente ao PPA para o quadriênio 2026-2029, projeto de lei 1968-2025 e LOA 2026, projeto de lei 1969-2025, os quais deverão ser apreciados e aprovados até o término desse exercício e entram em vigência no dia 1º de janeiro de 2026. A proposta da LOA 2026 conta com autorização nos mesmos termos do artigo 8º da LOA 2025. No projeto de lei referente ao PPA 2026 a 2029, a ação específica para o período do PPA com os seguintes valores previstos, relatório em anexo. Exercício 2026, 220 mil, 2027, 240 mil, 2028, 260 mil, 2029, 280 mil. O projeto de lei referente à LOA 2026, a previsão orçamentária de despesa específica para o referido convênio com a PAI, TEA, na seguinte rúbrica orçamentária: órgão, Secretaria Municipal de Saúde, unidade, Fundo Municipal de Saúde, funcional, convênio APAI, TEA, dotação, subvenções sociais, recurso, saúde, receitas vinculadas, valor previsto R$ 220 mil. Tendo em vista que ainda estão em trâmite os projetos de lei referente ao PPA 2026 a 29 e LOA 2026, e com início de vigência para 2026, a execução do termo de fomento, convênio, só poderá ocorrer após a aprovação das peças orçamentárias e após o início do exercício financeiro de 2026. Para os próximos exercícios financeiros, 2027 a 2029, deverá obrigatoriamente ser incluídas dotações orçamentárias nas referidas LOAs, 2027, 2028 e 2029. Considerando as previsões orçamentárias no projeto da LOA 2026 e a previsão no projeto PPA 2026 a 2029 e das considerações acima, entendemos quanto ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário, não há óbice para aprovação e tramitação do referido projeto de lei 1976-2025. Cruz Machado, 3 de dezembro de 2025. Jefferson Mazur, contador. Parecer jurídico 290 de 2025. Assunto: projeto de lei 1976 de 2025. Primeiro, relatório. Vem a esse Departamento Jurídico, para análise jurídica, o projeto de lei número 1976 de 2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa autorizar a formalização de parceria em regime de mútua cooperação, termo de fomento, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado, APAI. O projeto prevê a transferência de recursos financeiros escalonados para o período de 2026 a 2029, iniciando em 220 mil e atingindo 280 mil reais anuais, visando o custeio de atendimentos especializados em saúde e assistência social,
O processo foi instruído com parecer contábil número 436/2025 e justificativa de dispensa de chamamento público 01 de 2025. É o relatório e passo a opinar. 2. Análise mérito. Ressalta-se inicialmente que esse parecer é meramente opinativo, não se vinculando com o mérito, restringindo-se à verificação dos requisitos formais e jurídicos, cabendo a decisão à administração pública, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, MS número 24.631 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Posto isso, o presente parecer possui caráter técnico opinativo, que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação pela Câmara Municipal. A matéria versa sobre interesse local e fomento à saúde e assistência social. A iniciativa é privativa do prefeito, visto que cria despesas e organiza a administração. O instrumento adotado, o termo de fomento, é o adequado conforme a Lei Federal número 13.019 de 2014. A administração optou pela dispensa de chamamento público, fundamentada no artigo 30, inciso 6º da referida lei, e o Decreto Municipal 3.116 de 2019, em seu artigo 9º e parágrafo 3º, que autoriza expressamente a dispensa ou inegibilidade mediante decisão fundamentada. Tal escolha é juridicamente válida, considerando que a justificativa de dispensa número 1 de 2025 atesta que a entidade encontra-se previamente credenciada junto ao CMAS e CMDCA, cumprindo o requisito legal e mantendo a coerência com os precedentes administrativos desse município. O parecer contábil número 436/2025 atesta o cumprimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 16 e 17. Em consonância com a boa prática administrativa, o artigo 35, parágrafo 5º da Lei 13.019 de 2014, alerta-se que, caso a parceria envolva a aquisição de equipamentos permanentes, estes deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade, revertendo ao patrimônio do município ao final da parceria. Ademais, deve-se observar o impedimento de participação na comissão ou gestão de pessoas que tenham mantido relação jurídica com a entidade nos últimos 5 anos. Conclusão. Ante o exposto, após a análise do projeto de lei número 1976/2025, respeitada a natureza opinativa deste parecer jurídico, que não vincula aos atos subsequentes, não há óbices à sua aprovação. O projeto está em conformidade com a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal de Cruz Machado e demais legislações aplicáveis, sendo apto para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer, salvo o melhor juízo, Cruz Machado, 4 de dezembro de 2025, e Nayara Pissaia Popovic, procuradora municipal. Aceito o pedido de regime de urgência e convoco a todos para uma reunião extraordinária referente à matéria dia 12 de 12 de 2025, às 19 horas. Continuando, a propositura está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Eu só queria dizer que a gente se sente um pouco chateado, né, que esse projeto veio, nós temos última sessão, dia 15, e o projeto chega agora em regime de urgência. Você podia estar vindo lá, quanto tempo atrás, para nós estar aprovando isso, e ainda que vários vereadores fizeram a cobrança para que esse projeto chegasse, senão não sei de que maneira ia iniciar o ano lá na PAI. Senhor presidente, já aproveitando para falar sobre o projeto de 1976, inclusive quero agradecer a presença dos pais que se fazem presente aí, que são os pais de alguns alunos aqui que diretamente são beneficiados, né, com esse projeto, com esse fomento que é feito através aí do nosso município. Também, senhor presidente, também fico triste com isso, porque nós passamos o ano inteiro cobrando isso. Os pais nos procuraram muito tempo, questionando se realmente teríamos prazo suficiente para isso, porque o ano já estava acabando e nada se falava. E quando nós procuramos a assessoria do prefeito, o qual falou que
talvez conseguiria, talvez viria para a Câmara de Vereadores. Não existe talvez. Nós precisamos dar urgência àquilo que é necessário, como é o caso desse projeto. Conversando com profissionais que trabalham na APAI, conversando com os pais, a gente estava realmente preocupado, porque nós não sabíamos como iríamos começar o ano se esse projeto não chegasse aqui a tempo. Esperamos justamente para as últimas sessões. Isso aqui eu não sei se torna realmente uma birra contra os pais, contra a entidade APAI, ou é contra alguns vereadores aqui dessa casa. Eu não sei se quanto mais nós cobramos, quanto mais nós fazemos o papel de legislador, quanto mais nós legislamos e buscamos fazer o nosso papel de cobrança, mais se cria algum tipo de obstáculo para que chegue aqui realmente na base da marra. Nós temos que trazer amarrado, nós temos que trazer arrastado, senão não vem, senhor presidente. Isso deixa a gente triste, porque isso não é para o vereador Zeninho, não é para o presidente da Câmara, não é para o vereador Noeli, para a Terezinha, não é para o vereador Kennedy, para o vereador Elias, não é para o vereador Bujão, não é para nenhum vereador. Isso aqui é para a entidade, a PAI, para os profissionais poderem trabalhar, e em especial aos alunos, as pessoas que dependem urgente disso aí. E nós ficamos aqui implorando o ano inteiro, depois chegar aqui, ouvir que vem uma justificativa desse tamanho para nós aqui. Não precisa justificar para nós que precisa de fazer. Nós sabemos que vamos ter que aprovar o projeto aqui. Mas não deixem para a última hora somente para pesar uma birra com os vereadores. Isso aqui é falta de um pouquinho mais da responsabilidade. Me perdoe eu ser sincero, senhor presidente. Senhor presidente, eu também gostaria de falar, então, o que eu percebo, claro que eu lamento também ter vindo assim em cima da hora, né? A gente tem que aprovar rapidamente, em questão de uma semana, mas talvez ele também tenha falha em relação ao PPA e à LOA, né? Porque ali, de acordo com a gente vê, né, ele tem que estar garantido no plano plurianual para os próximos 4 anos, e aí ele tem que estar dentro da lei orçamentária para que se possa fazer o projeto. Então, eu acredito que existe toda essa sequência. Então, acho que a gente tem que reclamar que a LOA e o PPA também demoraram bastante, né? Então, aí, assim, as coisas realmente andaram meio que, né, devagar, e precisou se amarrar agora de alguma forma, né? E aí tem a ver muito, né, com essa questão, né, de que esse projeto está vindo, inclusive, antes de uma prestação de contas, né, porque não houve uma prestação de contas ainda da APAI, e aí nós temos mais uma prestação de contas que precisa acontecer nos próximos dias, mas eu acredito que vai dar certo, torcendo para que dê certo, porque as crianças merecem, os pais, na verdade, merecem também, e a gente sabe que esse fomento é um projeto que existe, é uma parceria que existe, ela é muito importante, porque é um atendimento essencial, fundamental, indispensável, e que a gente não pode ter regressões por falta desse atendimento. Então, eu vejo que é muito importante, e vamos dar conta, né? Então, a ideia é essa, e obrigado. Eu também quero comentar um pouquinho, a PAI, nosso município, é muito importante, né? E os outros não vamos reclamar por nós vir mais uma sessão, não tem problema, para uma entidade tão importante no nosso município, nós fazemos até 3, 4 sessões, se for preciso, né? Isso que eu quero me questionar. Né? Presidente, também quero comentar. Independente do que aconteceu lá, que atrasou, sem a gente estar de a par, sabendo qual o motivo que atrasou, mas o importante é que chegou a tempo. Nem que nós tenhamos que fazer a reunião extraordinária, mas como é muito importante esse projeto para continuar atendendo, que eu sei o quanto isso é necessário, e então vamos estar vindo, vamos fazer mais uma reunião e aprovar que dá tempo até o final do ano ali. Senhor presidente, só para complementar também, esse apoio financeiro às APAIs, após vencida aquela ação direta que estavam sofrendo no Paraná, graças a Deus que foi revogado, eu vejo crianças que não são especiais, né, que têm esse tanto apreço à educação deles, né, tudo começa pela educação, mas a gente vê as crianças que são especiais, quanto que tem que ser trabalhado com elas. Então, se você perde um projeto desse aqui, esse apoio financeiro, perde esses profissionais, eles vão para outros locais, depois até a instituição conseguir esses profissionais de volta é muito difícil.
a fono, TO, psicólogo, enfim. Então, que a gente possa estar dentro da prefeitura, aqui na Câmara, sempre... Eu peço desculpa até para alguns profissionais lá da prefeitura, que eu estava pior que uma inflamação lá, incomodando, ligando, pedindo. Tem pais aqui que me ligaram também, outros com certeza estão assistindo a gente aí, mandando mensagem, conversando também com o Nequinho, com o pessoal da PAI, e pedindo urgência para eles. E realmente chegou nos 45 do segundo tempo, mas chegou, com certeza a gente vai estar aprovando ali com essas observações que os demais colegas levantaram, mas que a gente não deixe para a última hora. A gente sempre tem como prioridades alguma coisa. Então, a educação, a saúde, as crianças especiais são prioridades do município, então que a gente tenha mais ênfase com essas famílias, com essas crianças, e para não deixar para os 45 do segundo tempo. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos, os pais aí presentes aí, o pessoal que está na casa nos assistindo. Eu penso, é um momento de alegria. Eu sinto uma alegria, os pais dos alunos, a PAI. Então, não podemos... Veio em cima da hora, mas dá tempo. Vamos fazer a sessão extraordinária na sexta-feira. Vai aprovar esse projeto. Nada mais justo, mais digno, essa ajuda financeira para a PAI. Então, o Poder Executivo está de parabéns, que deu tempo, né? Então, vai beneficiar a PAI, os alunos. Então, vamos pensar positivo, vamos ficar alegre que esse projeto veio a tempo e vai ser beneficiado os 4 anos a PAI. Encaminho o projeto para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar documentalmente seguindo os prazos legais. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 15 de dezembro de 2025. Informa ainda que na próxima segunda, dia 15 de dezembro, após a sessão ordinária, teremos uma sessão especial de eleição da mesa diretiva para 2026. Temos 2 chapas inscritas, sendo chapa de número 1, presidente Osmar, vice Antônio, primeiro secretário Kennedy, segundo secretário Elias. Chapa 2, presidente Noeli, vice Osni, primeira secretária Terezinha, segunda secretário Zeno Firmino. Todos devem estar presentes para a eleição até a próxima semana. Boa noite a todos.